do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer, Senhor, pela sua presença nas nossas vidas. Queremos agradecer por o Senhor ter nos dado esta oportunidade de aprendermos de si a sua palavra e agradecer por o Senhor ter nos reunido, embora alguns de nós não termos nos conhecido um ao outro, mas acredito que um dia que o Senhor Deus Pai tiver nos reunido na sua glória, se possível aí, Senhor, nos conheceremos, Deus Pai, porque temos esperança esta, um dia que o Senhor vai nos reunir juntos. Abençoa este momento, Senhor Deus, que agora vamos iniciar com os estudos. Abençoa os irmãos que vão dar este estudo para que possam fazê-lo com a sua sabedoria, com o conhecimento vinda de ti, Deus Pai. Ajuda para que tudo seja possível, para que não haja interrupção. Até no final, Senhor, tudo possa acontecer segundo a sua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas suas mãos, pedindo a bênção e pedindo que o Senhor Deus nos concentre para melhor percebermos a tua palavra. Amém. 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 Olha só, eu peço a vocês, e se puder, deixe o microfone desligado. O pregador de hoje vai dar a mensagem e, no final, nós vamos ter 10 minutos para fazer pergunta. Deixa ele ensinar o que ele tem para ensinar. E quando ele terminar, nós vamos ter 10 minutos para fazer pergunta a ele. Anote sua pergunta aí no papel para não esquecer. Ok? A nossa aula de hoje é a sã doutrina diz e Deus tem um padrão para cada cidadão. E Deus abençoe nosso pregador de hoje. Ovates. Pregue a palavra, irmão. Ovate, a aula é tua. Seu microfone está desativado, Ovate. É possível e nós tenhamos um problema de rede, né? Porque sabemos como é. Mas, Ovate? Isso aí. Seja bem-vindo, meus irmãos, amados, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, se encontramos hoje apenas para podermos ensinar, para podermos aprender a palavra do Senhor, que é a terceira lição da sã doutrina. Para o dia de hoje, neste caso, vamos ter que aprender a sã doutrina. Diz que Deus tem um padrão de vida para cada cidadão. Neste caso, vou ter que lamentar um pouco quanto a essa parte. Quando se diz que a sã doutrina diz que tem um padrão de vida para cada cidadão, está simplesmente querendo dizendo que a sã doutrina aqui no mundo não veio só para uma única pessoa, não. Mas simplesmente a sã doutrina veio para todo aquele que é cidadão, que seja moçambicano, que seja nigeriano, que seja de qualquer país. A sã doutrina exatamente veio para o padrão de vida de cada cidadão. Veja só, meus irmãos, aquele que consegue lembrar dos 50 anos, sabe que a sociedade tem passando por uma transição moral. Neste caso, vão me desculparem. Opa. Sim. A tela já me fugiu, vai me desculpar muito.
Você pode usar a sua tela. Nesse caso, não vai aparecer nada na tela, porque você não está conseguindo compartilhar, mas eu posso sair dessa tela e você usar a sua, e a gente só vai ouvir a voz. Não vai aparecer nada na tela. Tudo bem. Se você prefere, Seria melhor mas me apresentar na tela. pode repetir? Seria melhor me apresentar na tela para eu estar a conseguir ver. Tira a tela ou deixa? Ele só quer ver a tela para ele poder ensinar. Ele não está vendo a tela. Exatamente. Ele não está vendo a tela. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, a tela está normal. Na dele. Exatamente. Dele. Muito obrigado. É porque ele Muito não obrigado. está conseguindo, Timóteo, compartilhar. Aí eu estou Sim, sim. compartilhando na tela e ele dando aula lá. Então, basta clicar escape. Ele está no celular ou computador? Não, assim já está, já está assim. Obrigado. Pronto. Da forma que eu falava antes, dizia o seguinte: aquele que consegue lembrar dos anos 50, sabe que a sociedade tem passando por uma transição moral radical, liderando pelo meio de comunicação de massa. Agora, há uma aceitação quase da maioria de coisas que nem eram discutidas publicamente em 1950. Neste caso, podemos ver no Romanos capítulo 1, versículo 24 até 32. Passe, meu irmão. Passe. Irmão Luizinho. Você passa o seu, o Luizinho passa o outro sem você precisar falar alguma coisa. Basta você continuar. Exatamente. Penso para adiantar. Você tem que adiantar o seu, pode? Aqui esse meu está negando. Era para... Você está usando computador ou celular? Computador. Então, vai na seta para baixo, no lado direito do teclado. Seta para baixo. Está vendo no teclado? Tem uma setinha para baixo. Tem quatro setas. A seta que vai para baixo. São 4 setas, né? No lado direito do teclado. Está negando. Ok? Então, clicar no escape, no lado esquerdo em cima. Escape. Lado esquerdo em cima. Sim. ESC. Bem em cima, lá no lado esquerdo. Timóteo, parece que ele não abriu o PowerPoint dele. Você está usando o meu. Sim. Então, você pode abrir o PowerPoint com a sua lição? Dá para ver? PowerPoint para minha lição. Mas vou utilizar meu telefone. Ok. Aí resolve. Exatamente. De forma que eu dizia que antigamente os que conseguem lembrar dos 50 anos sabem que a sociedade tem passado por uma transição moral radical, liderando pelo meio de comunicações de massa. Agora há uma aceitação quase da maioria de coisas que nem eram discutidas publicamente nos anos 1950. Neste caso, nós podemos ler no Romanos capítulo 1, versículo 24.
Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração. Sendo assim, para desonrar seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus. É mentira. Quer dizer, eles usaram a verdade de Deus em mentira. Utilizaram aquela verdade que era a verdade de Deus, somente utilizaram pela mentira. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa, é normal, uma Bíblia, quando fala uma coisa, que meus irmãos seguem esse tipo de mandamento, as pessoas, o que fazem? Eles já fazem uma retaguarda, aquela palavra que Deus, que a Bíblia diz, inicia já a falar coisas da cabeça dele. Na verdade, as pessoas, em vez de falar a verdade de Deus, já iniciam a inventar coisas de Deus, mas é mentira. Neste caso, quando vejamos antigamente, nós temos feito que pessoas antigas faziam dízimos, mas pessoas conseguem levar aquelas coisas passadas, bem pressionar no presente. Isso que está fora da sã doutrina. A sã doutrina não fala destas coisas. Sendo assim, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixão infames, porque até as mulheres mudam o modo natural de suas relações íntimas com outros. Contrário, a natureza, semelhantemente despreza o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para participar de coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuindo de inveja, presunções, investidores demais, desobedientes aos pais, insensato, perfido e sem afeição natural, e sem misericórdia. Ora, conhecimento, eles sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Neste caso, a Bíblia simplesmente está dizendo que, na verdade, devido à nossa mentira que nós temos feito nas nossas religiões, é por isso que muita gente deposita uma oportunidade nas mulheres. Você encontra numa igreja, as mulheres estão governando o culto. Isso a Bíblia não fala disto. Se lermos no 1 Coríntios, capítulo 14, a Bíblia não fala disso, não. A Bíblia diz que a cabeça da casa é o homem. A cabeça da igreja é a mulher. A mulher não tem as autoridades na cabeça. Neste caso, as pessoas têm feito essas coisas. Sendo assim, nós estamos exatamente a seguir a sã doutrina de Deus. A sã doutrina, aquilo que manda a sã doutrina, temos que exatamente nós perseguirmos aquilo que a sã doutrina precisa, ou a sã doutrina fala. Neste caso, chega um ponto quando a sociedade falha em fornecer uma fundação moral boa suficiência para dar aos seus filhos uma história de serem cidadãos justos. Não é suficiente abastecer-se de tais coisas, principalmente se aprovam os que assim procedem. A única esperança da nossa sociedade para os homens justos em todo lugar.
Aqueles do mundo frequentemente reclamam sobre falhas mortais de pessoas religiosas. O mundo parece ter um padrão tal inevitavelmente e repressão sobre o nosso Senhor. Neste caso, eu vou ter que correr muito mais. A imoralidade pode levantar suas ideias entre o povo de Deus, mas se levantar o Senhor, deu ao indivíduo errado, a igreja uma maneira de liderar com isso. 1 Coríntios, capítulo 5, eu vou ter que impedir ler esse 1 Coríntios, carta dos 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: a impureza da igreja de Coríntios, repressões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós uma fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que a busca da mulher do seu pai. Estais inchados e nem aos menos vos entristeçais, por não ter sido entre vós, tirando quem cometeu tal ação. Na verdade, o apóstolo Paulo, para escrever esta carta, ele simplesmente tinha vindo que em Coríntio havia desobediência. Em Coríntio havia desobediência. Quer dizer, os judeus eles esqueciam de que já saíram nas coisas mundanas, entraram na vida eterna, entraram na sã doutrina. Eles esqueciam. Mas simplesmente quando entraram numa vida cristã, iniciaram também ainda a levar aquelas coisas que eles estavam a seguir antes, em querer meter na sã doutrina. Isso o apóstolo Paulo estava querendo, reclamando, estava querendo, explicando a eles, de que não pode seguir mais aquelas coisas que estavam a seguir antes, porque vocês já o revestiram a Jesus Cristo. Já o revestiram a Jesus Cristo. Sendo assim, se cairmos no pecado, devemos nos arrepender frontalmente e lembrar das palavras de Efésios capítulo 5, versículo 3. Ele sempre estava explicando assim: se caso vocês caírem no pecado, devem diretamente percorrer correr muito depressa, da onde impedir a perdão ao Senhor Jesus Cristo. O que acontece, meus irmãos, em Cristo Jesus? É um prazer que nós que estamos aqui assim, que somos cidadãos, assim que nós soubemos que a sã doutrina tem tido essas coisas, tem feito essas coisas. O que se quer, nós somos eleitos, nós somos dirigentes, nós somos pregadores, pastores, somos irmãos de Cristo Jesus. Temos que fazer o mesmo possível de como não deixar o demônio, ou não deixar que as pessoas meterem as doutrinas dele, a não sendo a sã doutrina de Jesus Cristo. Pensando de que a sã doutrina veio para qualquer cidadão. Continuando, sendo assim, mas a impudência de toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeado entre vós como convém o santo. Muitos se chamam de cristão, agora proclamam com orgulho sua participação em todos os tipos de perversões que nem eram conhecidos numa sociedade educada há 30 anos. Não participantes frequentemente, se sexo antes de casamento, o adultério raramente são denunciados fora da igreja, já que parecem ser poucas. Considere seriamente no Romanos capítulo 1, versículo 24, e pergunte a si mesmo, assim tanto como no 1 Pedro
também no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós entendemos o significado de sermos peregrinos e frateiros. No 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Aí vamos ter que ler no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vamos ouvir a Escritura Sagrada, o que fala no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Assim diz a Bíblia Sagrada: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízes blasfemos diante do Senhor. 12. Mas estes, como animais irracionais, se seguem a natureza feita para serem presos e mortos. Para as fêmeas de que não entenderam, perecerão na sua corrupção. Na verdade, os anjos, sendo maiores força, sinceramente, temos que saber que... Estou a pedir, aqui está o microfone ligado a esse. Temos que saber que nós, como seres humanos, a sã doutrina veio exatamente para nos corrigir daquilo que nós éramos e ainda em seguir boas coisas que Deus edificou aqui na Terra. Veja só para ver que a sã doutrina veio para qualquer cidadão quando Deus entregou seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Jesus veio aqui na Terra e ainda ele foi crucificado. Mas devido à sua crucificação, ele, no Mateus capítulo 11, versículo 28, ele estava chamando toda a humanidade, todos os cidadãos, sendo moçambicanos, sendo brasileiros, sendo chineses, todos ele estava chamando, dizendo que vinde cá, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei aos vossos pecados. Sendo assim, a palavra do Senhor ainda... Os cristãos não dizem assim: Deus tem o domínio. Daniel é um livro maravilhoso de profecia e de relato da vida de alguns judeus que passaram décadas de cativeiro. Babilônia no 7º e 6º século a.C. Sem dúvida, alguns trechos deste livro são compridas e, por este motivo, muitas pessoas confundem nas suas interpretações. Mas seria uma pena deixar essas dificuldades nos impedirem de compreender exatamente e cativeiros de 66 anos antes de Cristo. Pelo potente exército do rei mais poderoso do mundo, Nebuchadnezzar, este rei, como muitos outros, governantes... o senhor professor. Vê se o seu estudo não já terminou e você está entrando em outra aula. Não, ainda não. Ok, então. Desculpa, como estou com o telefone, vai me desculpar muito. Vem letras pequenas. Porque acho que você está com ele slide e tem todas as aulas. Aí você precisa saber qual é o fim onde é que a sua termina, onde é que começa a outra. Mas e aí onde você está já na segunda aula de hoje, parece. Verifique aí. Tá bem. Sendo assim, só se fosse que na Terra vem, se fosse aqui onde passa, irmão, está a dizer, era outra coisa. Agora está uma dificuldade muito, porque só o telefone vem, traz letras pequenas por aí, assim. Por isso está sendo um pouco complicado. Sendo assim, no Efésios capítulo 5, versículo 3, assim diz a Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 5, versículo 3.
5, versículo 3, diz assim, mas a prostituição é toda impureza ou avarento, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem prevoice de chocarices que não convém, mas ações da graça. Neste caso, aqui, o apóstolo Paulo só estava dizendo que temos que ser imitadores de Jesus Cristo, porque, na verdade, Jesus Cristo, para ele vir sofrer aqui na terra, na verdade, ele vinha entregar, ele vinha depositar na nossa presença ou no nosso íntimo a sã doutrina. Neste caso, o apóstolo Paulo, estava querendo simplesmente tentar explicar de que nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Lembra aquela passagem de que Cristo, todo aquele que foi batizado em nome de Jesus Cristo, ele foi revestido o corpo de Jesus Cristo. É por isso também o apóstolo Paulo, ele queria dizer que temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Se ser imitador de Jesus Cristo é porque, na verdade, a sã doutrina foi depositada em nossa vida. Sendo assim, ainda no Mateus, capítulo 5, versículo 16, Mateus capítulo 5, versículo 16, a palavra diz o seguinte: como a sã doutrina, Deus tem um padrão de vida para cada cidadão. Depois, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, assim diz a palavra do Senhor. Muito mais, versículo 16. Assim diz a palavra, a Bíblia Sagrada. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Neste caso, o Evangelho de Mateus, ele estava explicando para aquelas pessoas que receberam a sã doutrina, aquele cidadão que recebeu a sã doutrina, que deve fazer umas boas obras. Logo, a pessoa, quando tem feito boas obras, disse que o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele nome tem sido glorificado. Como que é glorificado? Porque, na verdade, o que nós estamos a praticar, o que nós estamos a fazer, é exatamente aquilo que Deus quer. Não pode esquecer, no Mateus, capítulo 18, 28, versículo 18, diz que é-me dado o poder do céu e da terra. Por isso que vão pregar o Evangelho de Deus. Na verdade, aquela pregação que Jesus estava dizendo, não era para ir pregar, ou não era para ir pregar uma ação que não é de Deus, não. Era simplesmente para ir evangelizar a sã doutrina. Isso era para o quê? Era para não ir escolher a qualquer a cada cidadão, não. Era para ir em todo cidadão que seja de qualquer raça. É isso que Jesus Cristo falava quanto à sã doutrina para ter um padrão de vida para cada cidadão. Neste caso, eu, devido ao problema da minha terra, que assim, estou tendo problema, por isso que eu preparava de uma forma assim, mas devido ao problema da minha terra, estava trazendo problemas. Mas temos que saber que a sã doutrina veio simplesmente ter um padrão de vida para cada cidadão, seja moçambicano, seja malawiano, todos temos direito de ter um padrão de vida de cada cidadão, um de nós. Neste caso, eu devo parar por aí assim. Se alguém pode ter um comentário ou uma pergunta, vamos desculpar muito devido ao problema de essas nossas máquinas, me trouxe grande problema. Vamos desculpar muito, mas eu sei que, na verdade, uma pequena coisa capturamos. Quem tem pergunta pode perguntar ou comentário. Muito obrigado, irmãos pregadores, irmãos professores. Muito bom mesmo. Graças a Deus por essa mensagem.
Deus tem um padrão de vida para cada cidadão. Isso reflete a primeira aula de Timóteo. A aula de Timóteo foi a maior de todas. Ela, a aula de Timóteo, mas todas essas aulas aí está ligado com ela. Olha só, Deus tem um padrão para cada cidadão. Nenhum cidadão tem o direito de viver como é, do jeito que é. Jeremias diz: o homem não tem o direito de dirigir sua própria vida. Se Deus tem um padrão para cada pessoa. E muito bom. Obrigado. Ele tem uma pergunta, pode ligar seu microfone. Uma observação. Bem, bem, boa noite a todos os irmãos. Eu tenho uma questão acerca do nosso estudo. A minha questão falando da sã doutrina que nenhum ser humano dirige sua própria vida, vimos aqui no Mateus 5, versículo 16, que diz: a vossa luz deve brilhar ao mundo. Então, como é que nós devemos fazer brilhar essa luz ou como é que nós devemos fazer brilhar a luz? Esta é a minha questão. Obrigado. Muito obrigado, irmão. É Joaquim Martins, né? Muito obrigado, muito obrigado. Olha só, lembra de que se Deus, Jesus Cristo, quando falava essas palavras, exatamente ele queria dizer o seguinte: vocês são luzes do mundo. Exatamente, ele queria falar o seguinte, que o mundo, sendo o mundo das trevas, deve ser iluminado com nós que somos cristãos. Deve ser iluminado com nós que somos cristãos. E sendo assim, até que aí vem uma palavra que diz assim: ninguém que acende um candeeiro e tapa com balde, né? Ninguém acende um candeeiro e tapa com balde. Isso significava o quê? Nós que somos cristãos, nós que seguimos a sã doutrina, temos o direito de informar as pessoas, evangelizar as pessoas e ainda mostrar os bons comportamentos, a mostrar bons comportamentos nos vizinhos, na família, tanto como na igreja. Mas se você vê um cristão que está dentro da igreja e ele diz que eu estou a seguir a sã doutrina, mas ainda pratica as obras mundanas, exatamente essa pessoa é porque está nas trevas. Olha só, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, disse que a luz veio, mas se os homens amaram as trevas. Como que amaram as trevas os homens? É porque exatamente as pessoas estão a deixar a sã doutrina que está depositado na Bíblia, estão seguindo as doutrinas mundanas, neste caso. Eu acho mais ou menos é isso. Como devemos brilhar o mundo é devido aos nossos efeitos, às nossas obras, que mostram a sã doutrina e que o mundo vai ser iluminado com as nossas obras. Olha só, muito bem, muito bem. Olha só, Deus tem um padrão, não é só para os cristãos, não. Deus tem um padrão para cada cidadão do mundo, independente dele ser cristão ou não. Agora, só os cristãos obedecem. É triste dizer isso, mas só alguns cristãos obedecem. Pelo menos deveria ser todos cristãos. Mas, infelizmente, não é. Só alguns. Mas Deus tem um padrão de vida para cada cidadão. Nenhum cidadão tem o direito de viver como é. Cada cidadão, independente da sua religião, ele deve viver como Deus é. Deus é soberano e tem domínio sobre todas as ações dele. Mas não obedece. Que pena, né? Aí tem mais uma pergunta? Se tem mais uma pergunta, liga seu microfone, ou comentário, ou observação. Eu queria só
observar o seguinte. Sabe, existe mandamentos na Bíblia. Alguns mandamentos mais importantes do que outros mandamentos, pois a própria palavra diz que certos mandamentos são essenciais para a salvação. Quando tivermos um mandamento tão importante, sem dúvida, não podemos evitar. Existem outros mandamentos que são mandamentos. Claramente, Deus nos diz, é mandamento, mas ele não especificamente diz que é um mandamento necessário para salvação. Provavelmente já que é um mandamento do Senhor, da palavra de Deus. Mas existe também exemplos e nós valorizamos estes exemplos que chamamos de um padrão. O padrão não é apenas uma sugestão, pois Jesus deu a somente os 12 apóstolos essa verdade, esses exemplos que eles estavam mostrando à igreja. Tanto igreja, a nível de igreja, a nível de indivíduo, né? Como por exemplo, que um discípulo verdadeiro, legítimo de Jesus deve agir. Ou seja, um exemplo individual. Nós também vemos que esses exemplos são extremamente importantes para nós. Por exemplo, quando é que a igreja bíblica deve se reunir? Existe algum mandamento na Bíblia que diz: reúne-se no primeiro dia da semana? Ele não diz nenhum mandamento, e sim tem um exemplo. Inclusive, muitas coisas, especialmente as coisas sobre a igreja, a reunião da igreja. Não sabemos, senão pelos exemplos bíblicos, ou seja, não apenas chamamos de exemplos, mas modelos ou padrões. Nós vamos para o mercado para comprar um molde para fazer blocos, não é? Um molde. E cada vez que fazemos um bloco, sai igual, mesmo tamanho, mesma coisa, sai igual, sai idêntico, ou seja, é um padrão. Nós temos um padrão para o indivíduo e nós temos um padrão para a igreja e o mundo inteiro, né? Tem um padrão dado por Deus. Não é nem mesmo um mandamento, mas é um exemplo. Seguimos este exemplo, porque o próprio apóstolo Paulo nos mandou, Tiago, João, né? Os apóstolos nos mandou seguir exemplos, modelos. Paulo, em 1 Coríntios, disse: eu fico muito contente que vocês estão seguindo fielmente as minhas tradições, não é? Ele chamou de tradições. E outras ocasiões, ele disse, ele os repreendeu por não obedecer estes exemplos, modelos, padrões, tanto individualmente como corporalmente, ou seja, a igreja reunida. Então, só refrisando essa ideia que o Bovart explicou,
nós temos essa responsabilidade individualmente, como na igreja toda, para seguir fielmente os exemplos, modelos, o padrão bíblico, não é? Obrigado. Muito bem, muito bem. Alguém mais tem um comentário, pergunta? Liga seu microfone. Luizinho, eu vou sair já para almoçar com o pessoal. Ok. Se você puder pedir para Jordito ou mais outro irmão para controlar as coisas durante Sim. essa próxima aula. Ok. Obrigado. Tá bom, obrigado. Bom almoço. Guarda um pouquinho para mim. Alguém tem mais uma pergunta? Comentário? Não, é só agradecer, né? Ter comentários. Acabo de nós aprendermos com o nosso irmão Limited. A aula foi bom, foi excelente. A explicação também foi boa. Continue a nos ensinar a doutrina, essa doutrina. Isso está no bom mesmo.